Quantas vezes ela te instruiu, te encaminhou, e ele foi listando um monte de coisas boas que a mãe falou. Ela não lembrava de nada, mas de uma frase que a mãe, de repente, uma mãe... Imagina se a hora que eu escutei essa mensagem, eu disse, bom, a pessoa, se a filha tem 50, a mãe já passou dos 70, por ali, mais ou menos na estatística. E a pessoa de uma idade, ela, igual a criança, né? Ela não fala o que pensa. E às vezes ela disse uma verdade para a filha, né? E a filha se ofendeu e esqueceu. Esse é um exemplo de a gente tem que agradecer muito mais pelas oportunidades que a vida nos dá. Não nas coisas materiais, eu não tenho isso que o vizinho... Isso é o nosso egoísmo. Então, vamos, gente, nós estamos no final de ano, que a gente vem assim, vamos se confraternizar. Não, vamos agradecer a Deus por tudo que temos recebido. Principalmente todos vocês que estão aqui. É uma dádiva de Deus, a gente está conseguindo refletir sobre a vida. Que é aqui que nós estamos fazendo, nós estamos refletindo sobre a nossa existência. O que eu tenho que fazer para ser melhor quando eu sair daqui e continuar vivendo lá fora como filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e seguir os ensinamentos deles. Esse agradecimento que nós temos, irmãos. Muito obrigado. A Raquel Bittencourt veio de Araranguá. Hoje está fácil de ver Araranguá, está meio rápido aqui, né? Vamos vibrar para que a mensagem dela nos atinja do coração, que a gente possa refletir bastante sobre todo o ensinamento de Cristo. Fique à vontade. Boa noite a todos. Esse microfone é alto. É muito bom estar de volta aqui. A gente sempre diz que a espiritualidade, antes de nós estarmos aqui, ela já trabalhou muito para que as coisas acontecessem, para que tudo fluísse como tem que ser. E uma prova está ali, né? Ele abriu justamente no capítulo 28 do Evangelho, onde nós temos uma coletânea de preces. O tema da palestra de hoje, ele vai ser sobre a prece, a sua importância, a sua eficácia e a sua ação. Mas antes de falar sobre a prece, como disse o nosso irmão, eu quero primeiro parabenizar a todos que estão aqui hoje. É uma semana que antecede Natal, compras, festas, e todos estão aqui hoje buscando aprender um pouquinho mais sobre a doutrina de Jesus, refletindo sobre o que a gente precisa mudar nas nossas atitudes, sobre a importância da nossa transformação, do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima, para que a gente possa evoluir nesse planeta. Então, parabéns a todos que estão aqui. E gratidão por estarem aqui me ouvindo também, e o nosso irmão. Quando eu escolhi esse tema para falar, eu pensei assim, poxa, mas falar de prece é uma coisa tão, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe o que é a prece. E eu tenho assim já um tempinho, sabe, de conhecimento da doutrina espírita. Bastante tempinho, porque desde que eu era bem pequenininha eu já ia para evangelização. Então eu tenho bastante tempo assim lendo, aprendendo, refletindo, conhecendo sempre. E aí, quando eu comecei a estudar com mais propriedade um pouquinho a prece, eu percebi que eu não sabia nada da prece. Eu tinha uma ligeira ideia do que seria uma prece, da eficácia que ela tem, do poder que a prece tem. Lá em Marcos, capítulo 14, 38, está escrito, né? Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Poxa, a nossa irmã fez uma prece tão linda aqui no começo, que eu comentei com a minha amiga, que prece linda. Ela pediu bênção para todos, principalmente para o nosso planeta. E aí eu percebi assim que falar sobre prece é muito importante, porque o nosso planeta precisa de orações. Todos nós precisamos de oração. A gente sabe que só uma oração não é suficiente para fazer uma transformação no mundo, né? Como disse o nosso irmão, nós precisamos exercitar a gratidão, nós precisamos melhorar os nossos sentimentos. Mas até que a gente não consiga agir,
que nós comecemos então pelas nossas orações a fazer o bem, a auxiliar na transformação do nosso planeta. E aí, aprendendo sobre a prece, eu fui lá na Gênese, capítulo 7, 6, que diz para nós o seguinte: há um fluido etéreo, sublime, celestial, que preenche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Ele preenche o mundo. Ele penetra os corpos como um imenso oceano. Isso está lá na Gênese. E aí a gente vai um pouquinho mais longe. Esse mesmo fluido que a Gênese vem trazendo para nós, uma das obras da doutrina, está sendo estudado pela física quântica. Vocês já devem ter ouvido falar que a doutrina espírita ela tem um triplo aspecto. Ela é doutrina, religião, ela é religião, filosofia e ciência. E aí, quando a gente percebe que a ciência está chegando num momento em que ela está conseguindo comprovar que não existe vazio no universo, que tem um fluido, que eles não sabem explicar ainda o que é, mas que está em todo o universo. Ele está preenchido por isso. O que isso tem a ver com a prece, né? Vocês já vão entender. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 36, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? E os espíritos dizem: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Lá, há muito tempo, Kardec, os espíritos já nos disseram que não existe vazio. Hoje, a física quântica está nos comprovando que não existe vazio. E aí a gente chega na questão da prece. Tá, mas por que falar de física quântica, de fluido cósmico universal? Sabe por quê, pessoal? Porque a prece, ela é adoração a Deus. Ela é, segundo o dicionário, diz assim, o dicionário de língua portuguesa: prece é a mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade, a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça. Então, lá no dicionário já nos ensinam que a prece é uma mensagem que pode ser emitida, inclusive, pelo pensamento. E aí, quando a gente aprende a física quântica, que não tem vazio, a gente percebe que o nosso pensamento vai se propagar. E se a prece é o nosso pensamento, ela vai atingir aonde nós quisermos que ela vá. Quando a gente, já teve uma outra ocasião que eu vim aqui, nós conversamos sobre o poder das palavras. Por essa mesma razão, a gente precisa, então, controlar as nossas palavras, controlar os nossos pensamentos, porque tudo vai se propagar pelo universo. Aqui no Evangelho, a gente ainda aprende o seguinte, que a ação da prece e transmissão do pensamento. No item 10 do capítulo... não falei para vocês onde é que eu estudei, né? Eu estudei no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um item que fala: pedi e obtereis. É o capítulo 27 do Evangelho, que vem antes daquele ali que ele leu, que são a coletânea de prece. E lá nesse capítulo 27, que eu comecei a aprender agora, eles vêm nos falar sobre a ação da prece, que é a transmissão do pensamento. E o Espiritismo faz com que a gente compreenda que essa prece, que essa ação da prece, por ela ser a transmissão do pensamento, ele vai, então, se propagar. Porque nós todos estamos envolvidos naquele fluido cósmico universal que eu falei que a física quântica agora está estudando. Já está aqui no Evangelho, falando desse fluido que preenche o universo. E esse fluido, ele vai receber um impulso da nossa vontade. Basta que a gente queira que o nosso pensamento atinja alguém e ele vai atingir. É a nossa vontade que vai fazer com que a nossa prece tenha maior ou menor eficácia. Que ela seja melhor
ou não tão bem recebida. E quando a gente fala na prece, a gente falou aqui que a prece é a transmissão do pensamento. Então, nós precisamos cuidar, porque eu estou dizendo aqui de um ato de adoração a Deus, porque a prece nada mais é do que a nossa conexão com Deus, é o momento em que nós estamos conectados, em que nós estamos vibrando e elevando nosso pensamento até Ele. Ah, mas Deus vai receber a prece de todo mundo? Ele pode ter os seus auxiliares. Temos muitos espíritos evoluídos que estão lá para contribuir, mas nada vai ser feito sem a vontade de Deus. Vocês sempre ouvem falar isso, inclusive aqui o nosso irmão falou, né? Que nós devemos agradecer pelo bem que recebemos, pelo mal que deixou de nos atingir e pelo mal que nos acomete. Muitas vezes nós podemos questionar assim, para que eu vou fazer uma oração a Deus, se Deus tem os seus desígnios e aquilo que tem que ser para mim vai ser. É o que a gente aprende na doutrina espírita. Será que é bem assim? A gente pode mudar os desígnios de Deus? Não. As leis de Deus são imutáveis. Nós podemos sim amenizar as consequências. Nós podemos sim aprender a lidar com todas essas dificuldades para evoluir, para crescer, para nos melhorar. Então aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz assim, a prece torna o homem melhor? Será que só orar vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor? Basta só eu orar? E aí eles dizem assim, e depois eu vou falar uma outra pergunta, né? Na pergunta 660, e os espíritos respondem sim, porque quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós elevamos o nosso pensamento, nós mudamos o nosso padrão de vibração, atraímos para junto de nós espíritos mais iluminados, que vão nos inspirar os bons pensamentos, que vão afastar de nós aquelas tentações, aqueles sentimentos ruins, de rancor, que acabam nos adoecendo, não é? Então a prece pode nos ajudar. E aí, se a gente olhar assim, tudo que Jesus nos ensinou, né? Vós sois deuses, tudo o que eu faço vocês podem fazer. Tenham fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E a gente esquece de tudo isso. Às vezes, a gente utiliza a prece, e no próprio Livro dos Espíritos também fala que a prece ela pode servir para louvar, para agradecer ou para pedir. Nós pedimos e nós agradecemos. Aí eu fui pesquisar o que significava louvar. E aí eu aprendi que louvar significa elogiar, glorificar. Quando é que a gente lembra de elogiar a Deus? Às vezes, quase nunca, né? Muitas vezes, quase nunca. A gente pede muito. A gente agradece também, porque já estamos, assim, aprendendo um pouquinho a importância da gratidão. Inclusive, tem um livro da Joana de Ângeles, A Psicologia da Gratidão, de Valdo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Porque a gratidão transforma, o que também está sendo comprovado cientificamente. A gratidão transforma os nossos padrões de vibração do corpo e faz com que a gente seja mais saudável. Então, tudo aquilo que a gente aprende na doutrina está sendo comprovado cientificamente. Então, nós não utilizamos a prece como deveríamos. Pedimos, agradecemos às vezes pedimos, como falou ali a prece, só coisas materiais. Vou pedir, vai que Deus escuta o meu pedido. Não é assim? Pedir pode pedir. Mas aí aqui no Evangelho, a gente também aprende assim, que tudo bem, pode pedir, pode ser que Deus atenda um pedido ou outro, né? Vai depender de tudo aquilo que a gente está fazendo para receber. A gente precisa ter o merecimento. E aí eles dizem assim para nós, que Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos. Conforme o ensinamento, ajudai-vos e o céu vos ajudará. Então, não adianta, meus irmãos, a gente ficar ali rezando, Deus, por favor, por favor, por favor, e não fazer nada para que as coisas aconteçam. É um movimento, eu faço e recebo. E aí eu estava lendo aqui também, não vou achar agora onde eu li, mas que a gente tem que aprender primeiro a dar, para depois receber. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se melhorar, a gente precisa buscar
a nossa transformação para que Deus mude um pouquinho ou atenda os nossos pedidos. E aí, aqui no Evangelho também diz assim, eficiência da prece. Algumas pessoas podem dizer, né? Bom, se a doutrina espírita me diz, então, que o que está escrito para mim vai ser aquilo, eu não vou nem fazer oração, porque não vai mudar nada. E aí eles dizem para nós que isso é um completo equívoco, né? Porque Deus vai atender alguns pedidos, mas nem todos. E por que não? Porque ele falou ali, o mal que deixou de vir para mim, ou o bem que veio para mim, também deve ser agradecido. Porque esse mal vem para nos fortalecer, para nos fazer amadurecer. E aí tem aquela coisa assim, vou pedir para que eu tenha um casamento abençoado, para que seja só alegria, para que, né? De repente aquele casamento cai por terra. Poxa, mas eu pedi para Deus e Deus não me atendeu. Mas será que era aquilo melhor para mim? Deus é nosso Pai soberanamente justo e bom. Ele vai fazer para a gente tudo aquilo que for o melhor. Se for para eu ter um casamento abençoado, eu terei um casamento feliz, uma família feliz. Agora, se não for, se o melhor para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução, para o meu amadurecimento, é um caminho completamente contrário, ele vai me proporcionar isso. E aí, acontece com a gente às vezes, né? A gente pede, ai Deus, né, me ajuda a resolver isso, e ele traz uma solução completamente diferente daquilo que a gente queria. E a gente não compreende e se revolta e diz, poxa Deus, lá na frente, quando passar um tempo e a gente perceber que aquilo é muito melhor do que a gente queria, a gente vai dizer, ai Deus, muito obrigada. Ou às vezes nem vai agradecer. Não é assim? E aí quando eu volto lá, né, por que falar de prece? Porque a gente não sabe ainda como fazer uma prece. Porque a gente não entende ainda o poder que a gente tem pela prece. E porque a gente não internalizou e não compreendeu a bondade e justiça de Deus ainda. Por isso, às vezes, a gente vai se revoltar. Deus é Pai, soberanamente justo e bom. É nisso que a gente acredita. E aí, lendo aqui mais, lá no capítulo 2º do Evangelho do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de adoração, e lá na antiguidade já se questionava, existe alguém que não acredite em Deus? E os espíritos respondem, não é em Deus, mas que não adoram, e aí eles respondem assim que não existem pessoas, não existem ateus, porque todos acreditam em algo superior. Não importa se é Deus, se é uma energia, não importa. Todos acreditam que tem algo maior. E é esse ser maior, e é essa energia maior que vai proporcionar para a gente aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Passando ainda adiante, eles também dizem assim para a gente... que aí a gente vai levando cada puxão de orelha quando a gente lê o Evangelho. Então, a gente aprendeu que pela prece a gente atrai o auxílio dos bons espíritos, que eles vêm nos auxiliar para que a gente tome as boas decisões na vida, inspirar os bons sentimentos. E dessa forma, com essa inspiração dos bons sentimentos, nós vamos alcançando a nossa força moral, que é necessária para a gente conseguir vencer todas as dificuldades da nossa vida e deixar de ir pelo caminho errado e voltar para o caminho certo. Que muitas vezes a gente se afasta, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se revolta com tudo isso. Então, a oração nos auxilia a ser melhores, sim. Muitas vezes, também está no Evangelho, tá? O homem é responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se agisse com sabedoria e prudência. Nosso irmão falou ali do caso, né? Da mulher de 50 anos que ficou chateada com uma fala da mãe. Mas era só uma fala. E todo o resto que veio antes? Por que se afligir tanto? Por que ficar doente? Por que ficar sofrendo com isso? E aí a gente tem que pedir a Deus o quê? Sabedoria para compreender. Porque quando a gente aprende na doutrina que somos todos espíritos imperfeitos, estamos todos em um plano de provas e expiações, e que todo mundo está aprendendo, somos diferentes. Somos todos iguais, mas somos todos únicos, todos diferentes.
Cada um está no seu momento evolutivo. Cada um vai entender as coisas de uma forma. E aí eu vou exigir de uma mãe de 70 anos, que já está num momento assim, né, no cálculo que ele fez, já está num momento assim mais que já passou pela vida, que tem todas as suas manias, que tem toda a sua forma de agir, que muitas vezes é um pouco mais difícil de mudar o seu pensamento. Eu vou exigir que ela pense que ela me magoou, que ela perceba que ela fez algo de errado. A gente também precisa cuidar que não foi o que ela falou que me afetou, foi a forma como eu entendi aquilo que ela falou. Porque eu não compreendi, talvez, o que ela quis me dizer. E aí eu sofri. Então, a culpa não é do outro, é nossa. Porque a gente não compreende as coisas como deveria. Passando um pouquinho mais na frente, a gente, então, aprende que a prece, através da prece, nós acionamos uma ação magnética, né, entre a pessoa que para quem está orando, ou a espiritualidade, e aquela quem está dirigindo. Muitas vezes nós achamos assim, eu nem vou fazer uma oração porque eu não sou bom o suficiente para fazer uma oração. Não vou conseguir ajudar ninguém com a minha oração. Será que eu preciso ser perfeito, que eu preciso ser uma pessoa só do bem para fazer uma oração e ajudar alguém? Não. A oração, meus irmãos, ela tem que sair de dentro, sabe? A prece que agrada a Deus é aquela que é dita pelo coração, que é dita com sentimento. É a intenção que agrada a Deus. Se eu posso ser uma pessoa que não sou perfeita, né? Mas se eu tenho dentro do meu coração a intenção de fazer uma oração para ajudar alguém, essa prece vai ser muito agradável a Deus. Então não vamos usar do argumento, da desculpa de eu não sou perfeito, não vou rezar. Não tenho como eu ajudar alguém. Sempre tem. Somos deuses? Não é isso que Jesus falou? Então nós podemos sim fazer o bem. Não somos igual a Jesus, né? Pura luz. Mas estamos buscando ser um pouquinho melhor e precisamos acreditar que se nós quisermos, nós podemos fazer o bem e nos transformar. Aí, outra coisa que eu aprendi, né, que eu vou dividir com vocês aqui, lá no item 22 desse capítulo 27 do Evangelho, eles dizem assim, quando eles falam sobre a maneira como orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas poucos sabem orar. Eu vou ler, porque eu não quero perder nenhuma palavrinha do que está escrito aqui. A prece deve levar-se humilde aos pés do Senhor, para lhe confessar a vossa fraqueza e suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é vossa alma que se deve elevar em direção ao Criador. E deve chegar ao Senhor branca e radiosa de esperança e de amor. É inútil pedir ao Senhor para encurtar as vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Será que a gente lembra de pedir isso para Deus? Será que a gente lembra de pedir paciência? E vou dizer para vocês que uma das palestras que eu fiz há um tempo atrás, que eu fiquei quase um ano falando de paciência, estudando, falando sobre paciência. E a primeira frase do item paciência, que está no Evangelho também, diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Tendes paciência, tudo vai passar. Não é isso que Chico Xavier já ensinava para a gente? Tudo passa. E aí eu vou dizer para vocês que falei
muito tempo sobre aquela palestra. Porque eu comecei a entender, nossa, como é importante a gente ter paciência para, como ele falou, a resignação, a gratidão, está tudo muito próximo. Mas a gente precisa ter a paciência para poder ter a resignação, para daí vir a gratidão. Olha quanta coisa. E daí eu falei sobre a paciência, de repente tinha uns exames que eu tinha deixado para buscar, fui lá buscar, puxa vida, não era tão bom assim o resultado. E aí eu disse, então era isso que a espiritualidade estava fazendo, né? Estava me preparando. Aprende a ter paciência, aprende a compreender que a dor é uma bênção, que tudo vem na tua vida por alguma razão. E aí eu entendi. Aí a minha reação não foi nem tão ruim, porque eu disse, tudo bem, beleza. Bola para frente. Mas se fosse em outra ocasião, talvez a minha reação tivesse sido completamente outra. Então a gente precisa pedir para Deus, sim, paciência, resignação e fé. Paciência, eu ainda coloco mais uma palavrinha aqui, sabedoria. Para a gente conseguir compreender que todas as dores vêm, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente não quer, vem na nossa vida, porque a gente tem que aprender. Porque a gente tem que evoluir, porque a gente tem que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos coloca. E aí a gente segue aprendendo, que a gente tem a prece. E aí ele ainda continua aqui, vou voltar nesse item. Ele diz assim, já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Já pedis para Deus assim, Deus, por favor, me ajuda a ser uma pessoa do bem, a perdoar, a não ofender, a não ser egoísta, a não ter inveja, a fazer o bem. A gente já pediu isso para Deus? Pode ser que sim, mas com toda a intensidade que deveria ser? Talvez não. Usamos todo esse poder, porque outra coisa que fala aqui também, gente, é assim, que o som se propaga pelo ar. Então, ele tem um certo limite. Onde não tem ar, o som não chega. A nossa prece, o nosso pensamento, ele é transmitido pelo fluido cósmico universal. E para o fluido cósmico universal não tem limite. Ele está em todos os lugares. Então, o nosso pensamento, a nossa prece, a nossa elevação, a nossa conversa com Deus, ela vai muito além do que a gente imagina. E uma prova disso que vocês devem ter na vida de vocês é que quando a gente pensa em alguém, às vezes a pessoa aparece na nossa frente, ou a pessoa liga, ou a gente recebe notícia, porque nós estamos todos conectados. Então, cuidado com o que vocês estão pensando aí. Porque eu posso receber aqui o pensamento de vocês. Estou brincando. Mas é uma brincadeira para a gente pensar que o nosso pensamento se propaga. E nós estamos falando de prece, e a prece é a transmissão do nosso pensamento. Saibamos, meus irmãos, utilizar a nossa prece com sabedoria, para fazer o bem e agradecer a Deus sempre. Então, antes de pedir para Deus qualquer coisa, vamos pedir a nossa melhoria, e aí nós vamos perceber o quanto de bênçãos nós vamos receber na nossa vida. Eu tenho mais 2 coisinhas para dividir com vocês, que são bem legais. Uma delas, como eu disse para vocês que faz pouquinho tempo que eu estou na doutrina, é um livrinho da evangelização infantil, eu só não sei se é a Vida Fala 1 ou a Vida Fala 2, que é pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, que é o Carneiro Revoltado. E de uma maneira assim bem alegre, a gente aprende bastante coisa, conforme eu falei antes. Às vezes a gente pede para Deus uma coisa e Deus nos dá outra, ou Ele não dá aquilo que a gente está pedindo e a gente se revolta. E esse carneiro estava completamente revoltado. Ele era muito inteligente, mas ele era assim, muito indisciplinado. E ele começou a perceber que os tosquiadores, eles cortavam a lã dele e depois vendiam, espalhavam para toda parte. E ele foi ficando muito bravo. Disse assim, poxa, como assim? Eu que dou a lã e os outros seres da criação que vão se beneficiar com essa lã? E cada vez ele foi ficando mais bravo com a tosquia da lã. Ele pensou assim, poxa, se eu sou tão precioso, se eles querem tanto a minha lã, por que eu vou aceitar essa humilhação de ser tosado todo ano, essa tesoura imensa, passar frio? De tempo em tempo eles vêm e me incomodam e tiram a minha lã. Mas ele não percebeu que ele recebia ricas rações, que ele tinha lá o lugarzinho onde ele ficava. Ele só estava vendo os prejuízos que ele achava que estava sofrendo. Aí ele se revoltou, foi lá e disse, Deus, o negócio é o seguinte, eu não quero mais isso não. Eu quero que
Senhor me transforme, porque não está justo esse negócio aí de eles ficarem tirando a minha lã. E Deus, em sua infinita bondade, ouviu o pedido do carneiro e disse: e o que você pretende, meu irmão, meu filho? Ele disse: bom, seguinte, eu quero então que a minha lã seja toda repleta de ouro. Eu quero ser de ouro, quero que minha lã seja de ouro. Tudo bem, Deus atendeu o pedido. Lá foi ele para o meio da pastagem. Quando ele apareceu todo brilhante, né, na sua pelagem, na sua lã de ouro, as pessoas mais ambiciosas, gananciosas, sem piedade, foram lá e arrancaram todos os fios da lã dele. E ele ficou cheio de ferida, muito triste, chorando. Correu para o Altíssimo e pediu: Deus, por favor, meu pai, me muda de novo. Eu não posso ficar com essa lã dourada, porque as pessoas ambiciosas vêm aqui e arrancam tudo. Me machucaram sem compaixão nenhuma. E Deus perguntou: o que quer que eu faça? E aí aquele carneiro, com a mania de grandeza, pediu mais uma vez: bom, eu quero que a minha lã, então, seja lavrada de porcelana. A mais rica porcelana que tiver, eu quero ser de porcelana. Deus atendeu o seu pedido e ele se transformou, então, em um carneiro com lã de porcelana. Logo que ele chegou no pasto, deu uma ventania muito forte. Ele não conseguiu ficar em pé, caiu e quebrou toda a lã. Ficou todo machucado novamente. Mais uma vez foi lá: Deus, por favor, meu Pai todo misericordioso, renova-me mais uma vez. Não quero essa lã, porque não dá, eu não posso ser de ouro, eu não posso ser de porcelana. Tá bom, meu filho, e o que tu quer dessa vez? Ah, não quero provocar ladrões também, então, para minha segurança, eu quero ser do mais puro mel. Eu quero que a minha lã seja de mel. E Deus atendeu o seu pedido. Pura bondade, atendeu o seu pedido. Daí, né, ele foi lá, então, cheio de mel. O que aconteceu? Chegou no pasto, as moscas e as abelhas vieram, sugaram todo o mel da sua lã e ele mais uma vez ficou em feridas. Não deu. Pai, me modifica mais uma vez. As moscas me deixaram em sangue. Deus mais uma vez perguntou: meu filho, o que queres que eu faça? E o carneiro pensou. Acho que eu seria mais feliz se a minha lã fosse semelhante às folhas de alface, né? E lá foi ele, então, com seu pedido atendido, com toda aquela lã verdinha. Chegou lá, adivinha, né? Os cavalos olharam para aquela ovelha verde e arrancaram todas as suas folhinhas. E mais uma vez ele estava em chagas. E aí, o carneiro correu para o juiz supremo, gotejando em sangue, muitas feridas, chorando, gemia de dor. Meu pai, eu não suporto mais. Não pretendo a superioridade sobre nenhum dos meus irmãos. O todo compassivo, vendo que ele de fato se arrependera sobre os seus pedidos, observou: reanime-se, meu filho, que deseja agora? O carneiro infeliz pediu chorando: pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como eu sempre fui. E terminou dizendo: quero ser simples e útil, assim como o Senhor me fez. Hoje eu sei que aqueles homens que cortavam a minha lã nunca me deixaram ser ferido e sempre me deram de beber e de comer. O pai bondoso sorriu, abençoou com ternura e falou: volte, meu irmãozinho, e siga o seu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se você pretende receber, aprenda a dar. Então o carneiro envergonhado, muito satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os demais e daí foi muito feliz para o resto da sua vida. Esses são os desígnios de Deus. Aquilo que a gente pede nem sempre é o melhor para nós. E Deus sempre vai nos proteger. Claro que aqui de uma maneira bem
lúdica, ele vem nos dizer que aquilo que a gente pede pode ser bem pior para a gente. E claro que Deus não vai atender a tudo. Ele vai atender de acordo com o nosso merecimento, com aquilo que a gente fizer para receber. E, como a gente aprende, ora e labora. Não basta só orar. A nossa oração, a nossa prece, ela é o início da nossa transformação, ela é a modificação do nosso pensamento, ela é a nossa conexão com Deus, ela é o momento em que nós estamos elevados. E por isso nós precisamos prestar muita atenção e saber orar com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Palavras bonitas são palavras bonitas, podem ser atendidas se elas saírem do coração. Muitas vezes uma simples frase, Senhor, abençoa a todos, é uma linda oração, porque é um sentimento que está saindo. Então, que nós aprendamos sempre a usar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas preces para fazer o bem, pedindo principalmente a Deus, como a gente aprendeu aqui no Evangelho, os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Porque com isso a gente consegue suportar todas as dificuldades da nossa vida e seguir a nossa caminhada com mais paz, com mais tranquilidade e fazendo o bem. Para encerrar, porque já está bem adiantada aqui a hora, eu vou dividir com vocês uma música muito linda que eu conheci há pouco tempo. E depois vocês podem buscar, tem no YouTube, tem em vários lugares essa música interpretada por... Tem vários intérpretes, mas a que eu gosto aqui é da Elizabeth Lacerda. A Canção do Irmão Ausente. Ela seria muito mais linda se ela tivesse com toda a sonorização aqui. Mas como a gente tem a questão do Facebook, eu fiquei com receio de que depois a gente perdesse, porque tem questão de direitos autorais. Então eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que é essa música. Tá? E vocês já podem ir se preparando, concentrando os pensamentos de vocês, para a gente estar encerrando essa parte. Como estiveres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Onde estiveres tu, peço ao bom Deus que vá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Como estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Sigamos, meu irmão, utilizando a prece para fazer o bem a quem precisar. E que nós tenhamos sempre dentro de nós a certeza de que Deus sempre nos ampara, nos protege e nos auxilia na caminhada. Acreditemos nele. Fiquem com Deus. Obrigado, Raquel. Obrigado mesmo. Eu quero dizer para vocês que o capítulo do Evangelho de hoje e da tua fala não foi combinado. Eu, como aluno disciplinado, eu não vi a tua matéria no nosso grupo ali. O Jefferson me chamou a atenção para isso. Eu acho que... nós precisamos vibrar nas orações. Jesus,
A oração não se ocupa de coisas materiais. A oração ela nos eleva. A oração ela nos dá paz. E nós temos que dedicar boa parte da nossa vida orando. Jesus precisava orar. Alguém já assistiu a série no Netflix aí de Maria Madalena? Quantas e quantas horas Jesus orava? O que significa isso? Hein? A gente passa mais tempo vendo televisão, um monte de asneira, do que orar, de ler um bom livro. Nós precisamos evoluir o nosso espírito. Então, a tua mensagem, o teu aprendizado dividido conosco aqui é uma graça. E vamos usar da nossa prerrogativa da oração para o encerramento da noite de hoje. E todos nós, em conjunto, vamos pedir, Senhor, pelas águas ali postas, que nelas seja colocado o fluido necessário de acordo com a nosso merecimento e a nossa necessidade. Pedimos, Senhor, por todos os nomes colocados nas urnas, sejam eles encarnados ou os desencarnados. Pedimos, Senhor, por cada um de nós. Pedimos por nossos entes queridos, nossos familiares, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão nos asilos, para aqueles que estão nos presídios, nas casas de recuperação, aqueles que estão dormindo na rua, sem um amparo, que estão nos orfanatos. Pedimos, Senhor, por toda essa humanidade. Todos agora já envoltos em todo esse clima de harmonia, de paz. Vamos nos preparar para receber o passe, essa transfusão de fluido benéfico que vamos receber agora, através dessa espiritualidade amiga que está aqui presente todas as quinta-feiras para nos trazer amparo, Senhor. E assim agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pela nossa forma de pensar, de caminhar, de se alimentar, de auxiliar o próximo, de refletir sobre a vida. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em oração em Teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu o reino é o poder e a glória hoje e sempre. E assim, todos envolvidos nessa energia de paz, que possamos ir para casa e levar essa paz no nosso lar, nos nossos meios sociais e nos nossos locais de trabalho, Senhor. Obrigado e damos por encerrado a noite de hoje.